Pegue sua Bíblia na sua mão. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Crente que é crente, ele entra adorando e vai para casa adorando. Amém. Adore, glorifique e exalte o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Confesso que hoje eu gostaria de trazer uma mensagem sobre a cruz, sobre Jesus. Mas o Espírito Santo me levou para essa passagem. Pode quem manda obedece quem tem juízo, então eu obedeço ao Espírito Santo porque é Ele que manda aqui. Amém? Então vamos meditar naquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. E o rei da Síria fazia guerra contra Israel e consultou com os seus servos dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou bem cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com estes. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Continue falando ao nosso coração, Espírito Santo. É o que nós clamamos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Leia mais uma vez o versículo 16, leia bem alto. E orou Eliseu e disse: Ah, não, misericórdia. Bora lá. E ele disse: não temas. Agora você vai levantar a sua mão direita para o céu e vai dizer: mas são que estão conosco do que os que estão com eles. Você crê nisso? Eu creio que essa palavra é uma palavra profética e muito pontual. O rei Ciro, ele monta conselhos de guerra com seus oficiais para atacar a Israel.
Ele determina lugares específicos onde ele irá agir, onde ele irá atacar. De contrapartida, do outro lado, Deus revela todo o plano do rei Ciro. Deus revela para o profeta chamado Eliseu. Glória a Deus. Como que é bom ser crente. Que as fofocas mais quentinhas vêm do céu, as fofocas santas, o Espírito Santo que traz pra gente. O rei Ciro está reunindo seus conselhos, armando ciladas, planejando ataques, mas no mesmo instante Deus revela todo o plano, toda a estratégia para o profeta. O profeta, mais do que depressa, envia todo o direcionamento que vai acontecer para o rei de Israel e diz: olha, não passe por tal estrada, não passe por tal caminho, porque neste caminho tem emboscada armada, tem laço preparado. Direciona o rei de Israel a mudar os caminhos. E o rei de Israel prontamente obedece à voz do profeta. Você observa que existe um rei na cidade, mas a última palavra não é dele. A última palavra é de um profeta. A última palavra é do enviado de Deus. A última palavra é de Deus. A quem dera se nós vivêssemos este tempo. Não haveria corrupção como existe hoje. Se houvesse este temor no coração dos governantes, não é? Por isso que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quando a nação tem como Deus o seu Senhor, é o Senhor que dirige os seus passos, os seus caminhos, as suas estratégias. É o Senhor que cuida, é o Senhor quem livra, é o Senhor quem protege. É bem isso que acontecia com Israel. Está ali bem guardada debaixo das potentes mãos de Deus. E o interessante é que a palavra vai deixar bem claro que não foi nenhuma nem duas vezes. Sabe lá quantas vezes o Senhor revelou para o profeta o plano, a estratégia, as emboscadas que o rei Ciro e todo o seu exército e todo o seu parlamento estavam se preparando para atacar a Israel. O tema dessa mensagem de hoje é o Deus que revela e frustra os planos do inimigo. Vira para o crente que está do seu lado e diga para ele: Deus ainda revela e frustra os planos do teu inimigo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Várias vezes o rei Ciro vê diante de seus olhos seus planos serem frustrados. E ele chega a pensar que dentro de seu exército tem um traidor. Ele chega a pensar que dentro do seu exército tem um informante. Mas alguém muito sábio e entendido do que está acontecendo, ele diz: não, Senhor. Entre nós não existe nenhum traidor, entre nós não existe nenhum informante. Quem faz saber tudo para o rei é um profeta chamado Eliseu. Eliseu é informado por Deus. Eliseu é simplesmente um profeta chamado por Deus para uma missão, para uma obra enviada por Deus. E o informante que Israel tem é um informante da agência do céu. Não é de qualquer lugar. Tem como perder uma batalha, uma guerra, quando os informantes vêm do céu?
Então deixa-se claro para o rei Ciro que não é nenhum traidor, que não é nenhum informante, e sim um profeta. Logo de cara eu aprendo aqui que onde existe profeta, onde tem profetas, Deus revela os seus planos. Deus revela os planos do inimigo. Não somente os planos do inimigo, mas também os seus planos. É o que está escrito no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Amós está dizendo aqui, que Deus revela os planos dele, os segredos dele, para os seus profetas. E então eu fiquei pensando, Deus é tão leal, Deus é tão cuidadoso, Deus ele tem conosco um diálogo aberto, Deus tem prazer de se relacionar conosco, e se ele tem prazer de revelar seus próprios planos, seus próprios segredos, segundo Amós, sendo ele Deus, ele compartilha dos segredos dele para conosco, será que ele não vai nos revelar também os planos do inimigo contra nós? Os planos do inimigo não é tão importante quanto os planos de Deus para as nossas vidas. Aquele que preserva uma vida de comunhão com Deus, carrega consigo este privilégio. Qual privilégio? Clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabes. Jeremias 33. Então Amós está dizendo que Deus, ele revela, ele não vai fazer coisa alguma antes que ele revele o segredo aos seus servos, os profetas. Aí Jeremias vem dizendo, clama, o Senhor dizendo através de Jeremias, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. É Deus que não está revelando, ou somos nós que não estamos orando? Porque a palavra está dizendo, clama, e eu vou responder, e vou anunciar coisas novas, coisas grandes, segredos que vocês ainda não sabem. Onde tem profeta, Deus revela os planos do inimigo. Onde tem profeta, tem revelação. Não é profetada, não, de baciada, não, crente. É coisa séria. Porque eu ainda creio que Deus tem os seus remanescentes na terra, os quais Ele usa com autoridade, com verdade. São poucos, mas ainda tem. Vamos deixar o celular no mudo ou desligar. Vira para o crente que está do seu lado e diga, onde tem profeta, Deus revela os planos dele e também os planos do inimigo. Criança, silêncio. Essa passagem nos revela batalhas que enfrentamos, sejam elas visíveis ou invisíveis. Essa passagem nos revela que batalhas são travadas no plano espiritual. É aquilo que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem nos revela batalhas que enfrentamos, visíveis ou invisíveis, são travadas no plano espiritual. E a Bíblia em Efésios vem nos dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fala para o crente que está do seu lado: a sua batalha está sendo travada no plano espiritual. Aleluia. O inimigo está planejando e Deus já está livrando. O inimigo está cercando e Deus já deu livramento. Aleluia. O rei Ciro juntou seus conselheiros, planejou, mas Deus conhecia o intento do coração do rei Ciro. Quando falo rei Ciro, é o rei da Síria, tá? No Salmo 33:10, a palavra vai dizer assim: o Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. Ou seja, os planos do inimigo são frustrados contra as nossas vidas. Todo aquele que preserva uma vida de comunhão com Deus, todo aquele que preserva uma vida de oração, ele tem este privilégio. Preserva a sua vida de oração, preserva a sua vida de comunhão. Deus terá o prazer de revelar segredos a você. Deus terá o prazer de revelar os planos que Ele tem para você, mas também os planos do inimigo contra você. Muitas vezes os planos do inimigo são revelados a nós com antecedência para dar livramento. Foi o que aconteceu com Israel. O rei da Síria preparava uma emboscada. Deus avisava a Eliseu. Eliseu avisava ao rei de Israel e dava livramento ao seu povo. Salmo 124. No verso 7 a palavra diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Abra sua Bíblia aí no Salmo 124. Você vai declarar isso aí na tua vida agora em nome de Jesus. Deus está cortando laços. Por esses dias Deus está revelando a muitos aqui planos do inimigo contra a tua vida, para te preparar para a batalha, para o ataque, mas Ele já está te avisando. Maior é o que está, mais são os que estão contigo do que os que estão com o exército inimigo. Aleluia. Salmo 124, 7 e 8. Leia bem alto junto comigo. Declara essa palavra profética na tua vida, porque tem laço sendo quebrado essa noite, em nome de Jesus. Declare: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Declare: o laço escapou, o laço quebrou,
socorro está no nome do Senhor. Declara mais uma vez: o laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro vem do nome do Senhor. Declara na vida do crente que está do seu lado. Diga: os planos do inimigo contra a tua vida estão sendo frustrados. Aleluia. Aleluia. Os planos de guerra contra Israel eram um plano territorial. Era contra a cidade. Era contra a nação. Mas agora vai tomar um novo rumo. Vai se tornar uma batalha pessoal. Um plano de guerra pessoal. Porque antes que agora o rei da Síria queria Israel para o povo de Israel. Agora quando ele fica sabendo que o informante é um profeta chamado Eliseu, agora ele se propõe a buscar Eliseu. Agora ele se propõe a tentar parar Eliseu. Agora a guerra é contra o profeta. Você entende quando Deus tem um chamado na tua vida, porque tu apanha tanto? Por que que o inferno se levanta tantas e tantas vezes para te paralisar? Você entende quando você está caminhando com Jesus, você está orando, você está jejuando, você está ali na presença de Deus. Vem lutas, vem pelejas de todos os lados, laços de todos os lados. Você enxerga com os seus olhos naturais os livramentos que Deus te dá. Imagine aqueles que você não vê. Porque quando a gente se propõe como profeta, dentro da nossa casa, a ter uma vida de comunhão com Deus, muitas batalhas que eram territoriais agora passam a ser pessoal contra nós, para nos paralisar. Tem crente, irmão, que a oração é tão poderosa. Não é porque ele é queridinho de Jesus, não. Mas é porque é a pessoa que ora tanto, que consagra tanto a vida a Deus, que quando ele dobra o joelho, às vezes não precisa nem dobrar o joelho, só de abrir a boca, o céu já está ouvindo e Deus já está dando resposta. É lindo de ver crente que tem comunhão com Deus. É lindo de ver crente que é um profeta usado na mão de Deus, que vive com inteireza aos pés do Senhor. É fácil? Não é fácil? Porque agora o rei da Síria prepara o exércitos, prepara carros e cavalos para ir buscar o profeta. Olha como mudou a estratégia. O que antes ia invadir a cidade, o que antes ia saquear a cidade, o que antes ia botar terror na nação, agora vai atrás de um profeta. Pensa no poder que há na vida desse profeta, que precisa de carros, de cavalos e um exército. O rei da Síria está com muito medo, tá não? Irmão, o inferno precisa ter medo da gente. O que faz o inferno ter medo da gente? É muita oração, muito poder, é vida no altar. É uma vida consagrada ao Senhor. Eu fico triste que nos últimos dias que vivemos, são tão poucos que anseiam por uma vida dessa. Uma vida de consagração. Uma vida para ter experiências sobrenaturais com Deus. São tão poucos que buscam pela presença de Deus ser usado por Deus. São tão poucos que têm ousadia em orar e dizer: Senhor, eu quero dons. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Que o Espírito Santo resgate em nós
este clamor do ora vem Senhor Jesus, não da sua vinda, mas dele nos usar. Esse clamor de novamente pagar preço no jejum e na oração e ter uma vida consagrada. O que mais nós vemos hoje, as pessoas querendo ser igual a gente, mas não quer pagar o preço. E o azeite só desce quando o fruto é esmagado, é prensado. Ninguém quer passar pela prensa do óleo. Ninguém quer ser esmagado e nem quebrado pelo oleiro. As pessoas enxergam o altar como glamour. As pessoas enxergam o chamado dom como somente poder. Mas muitos não querem pagar o preço que custa. A gente sempre ouve muitas histórias do meu pai. Eu olhava para ele, eu achava ele um super-herói, né? Era o meu herói. E eu vivia dizendo, Senhor, eu quero ser igual a ele. Deus não me deu de ser nem um terço igual a ele ainda não. Estou nova ainda. Estou sendo esmagada ainda. Para o óleo transbordar. Meu pai, ele ficava 3 dias no monte. Entrava na sexta-feira no monte de manhã, em jejum total. Ficava sexta, sábado, domingo. Voltava do monte já quase no horário de vir para a igreja. Mas também, irmão, quando ele entrava na igreja, o que acontecia? Vocês nem... As cadeiras, os bancos da igreja só voltavam a voar assim. Os demônios, os endemoniados não queriam nem entrar na igreja, já gritavam na porta. Mas um preço era pago por isso. Existia uma entrega. Aí um dia cedo o obreiro de Eliseu acordou. Ele acordou e saiu. Quando ele saiu, ele levou um susto tão grande. O obreiro de Eliseu olhou em volta e estava cercado. A cidade estava cercada de carros, cavalos, soldados. O menino ficou tão atemorizado que ele logo deu um grito dizendo: o que faremos, meu Senhor? Ele não estava entendendo nada. Você acha que Eliseu já não sabia? Se Deus já estava dando a Eliseu as estratégias contra a nação, contra a cidade, não iria mostrar para ele que o exército viria para levá-lo, para atacá-lo. Eliseu sabia. Eliseu, no mesmo instante, acalma o jovem e diz: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que essa fala, Eliseu entendeu que não seria o suficiente para que aquele jovem passasse a crer que existia um exército, que também existia carros e cavalos, mas aquele jovem não estava enxergando. Eliseu estava enxergando. Na mesma hora, Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, abra-lhe os olhos para que ele veja. Quando Eliseu fez esta oração, o que o rapaz viu? O que o jovem viu? Carros também, cavalos também, com uma diferença muito grande. Se a Síria tinha carros e cavalos, o exército do céu tinha carros e cavalos de fogo. Acho que você não entendeu. Se
se o rei da Síria tinha carros e cavalos e um exército grandioso, o exército do céu que estava rodeando Eliseu tinha consigo carros e cavalos de fogo e seus cavaleiros. Aleluia. O que é interessante é que são duas pessoas no mesmo ambiente. Duas pessoas no mesmo ambiente. Uma vê carros, cavaleiros, carros, cavalos de fogo e um exército grandioso. E o outro só enxerga carros, cavalos e o exército da Síria. Eliseu, ele tem acesso à visão da terra e à visão celestial. Privilégio do profeta. O moço enxerga somente o que é natural, mas o profeta enxerga o que é celestial e o que é espiritual. O meu desejo é que diante do cerco dos inimigos contra a sua vida, você tenha uma visão celestial, uma visão espiritual. Que não tenhamos somente uma visão do que é natural. Que não tenhamos uma visão daquilo que somente vai gerar medo. Que não tenhamos uma visão somente que o jovem teve. Era o profeta e o jovem, os dois no mesmo ambiente. Eliseu teve a visão do natural e do celestial. Mas o moço, em primeiro momento, teve a visão do natural. Por isso que ele ficou apavorado. Por isso que Eliseu diz para ele: calma. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque Eliseu estava tendo a visão do espiritual e do natural. E ele enxergou que o exército do Senhor era muito mais numeroso do que o exército do rei da Síria. Em nome de Jesus, coloca isso no teu coração. O inimigo pode planejar. O inimigo pode armar laços da maneira que for. Deus, ele vai revelar os planos do inimigo. Vai colocar nas tuas mãos. O Senhor não vai permitir com que nada aconteça antes que te revele. É isso que o profeta Amós disse. O Senhor, ele revela os seus planos aos seus servos, os profetas. Mas o Senhor também, ele revela os planos do inimigo aos seus servos, os profetas. Mesmo que seja cercado, mesmo que você se veja cercado como Eliseu se viu cercado, mas Eliseu não se viu derrotado naquela batalha. Ele não se viu derrotado, porque ele sabia que muito maior e muito mais poderoso era o exército do Senhor que estava com ele. Que em nome de Jesus, você tenha fé e a certeza que os planos que o inimigo está planejando contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, o Senhor já sabe. O Senhor avisa. O Senhor anuncia. Porque Deus ainda revela, Deus ainda frustra os planos dos inimigos contra as nossas vidas. Diga isso mais uma vez para o crente que está do seu lado. Diga para ele: Deus ainda revela. Deus ainda frustra os planos do inimigo contra a minha e contra a sua vida. Diga: não temas, não se assuste por causa da multidão, porque a peleja não é sua, mas é do Senhor. Aleluia. Você pode não ver,
Mas ainda assim, o exército do Senhor é maior. Você pode não ver, mas há um exército que cerca a tua vida. Você pode não ver, mas o que está escrito no Salmo 139:5 que diz: Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O inimigo está ao redor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. O Senhor nos cerca e sobre nós Ele coloca a sua mão. Levanta a sua mão direita para o céu e declare mais uma vez. Diga: eu declaro, em nome de Jesus, que todos os planos do inimigo contra a minha vida estão sendo frustrados hoje, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplaude e glorifica o nome de Jesus. Deus seja louvado. Arma preparada contra você não prosperará. Por 7 caminhos fugirão os teus inimigos, mas os que estão com os seus inimigos, muito mais e maior, é o exército do Senhor, o Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por nos encorajar para as batalhas das nossas vidas. Conforme dizemos, o Senhor ainda revela e frustra os planos do inimigo. E é nessa fé que nós caminhamos. Que tenhamos a visão do profeta Eliseu, que não somente enxergou o natural, mas enxergou também o celestial. O natural lhe apresentava um exército numeroso, carros e cavalos. O celestial lhe apresentava carros e cavalos de fogo e um exército numeroso. Obrigado por nos cercar. Obrigado por nos guardar. Obrigado por guerrear as nossas guerras. Obrigado por vencer as nossas pelejas. Obrigado pelo seu cuidado para conosco. Cerca, Jesus, a nossa casa. Cerca, Jesus, as nossas vidas. Cerca, Jesus, aquele a quem nós amamos. Guarda, livra. Nós confiamos no Senhor, porque o socorro vem do Senhor. O laço quebrou, nós escapamos. O nosso socorro vem do Senhor. Obrigado, Jesus.